O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Trump desiste de tarifas após México concordar com medidas contra a migração. A gente começou o primeiro giro de notícias com Trump, começamos agora também com Trump, né, embora sejam as relações Estados Unidos-México. Mas fica aí, amiguinho, que daqui a pouco tem mais Trump também. Toda hora tem Trump, a gente vive de explorar a imagem desse grande... baluarte da democracia. Desse baluarte do entretenimento. Também. Mais do que isso, baluarte do entretenimento. Entendeu? Baluarte. Então, Baby Trump. Na última sexta-feira, os Estados Unidos, o Donald Trump anunciou, né, que os Estados Unidos retiraria ali a sua ameaça de tarifas. Isso foi depois que a gente gravou, embora eu acho que a gente chegou até a comentar de leve, né, porque a gente falou que o México chegou a oferecer, colocar tropas, né, na fronteira com a Guatemala. A Guatemala, por sua vez, ofereceu colocar tropas na fronteira com Honduras, né, e vira lá um efeito cascata, até o momento que a Argentina vai colocar tropas na fronteira com as Falklands, né, para impedir que as ovelhas migrem para os Estados Unidos. E foi o acordo, digamos assim, preliminar, né, foi acordado. Tá? Aí o que acontece? Né? O que foi publicado, digamos assim, coloca um pouco o governo mexicano, né, um pouco contra a parede. Por quê? Porque o México, que vai ter que colocar tropas na Guatemala para barrar essas pessoas, e o México, que vai ter que perseguir e desbaratar os grupos que lucram com o tráfico de pessoas. Possivelmente... o que pode acontecer é o México ter mais despesa com isso, o México sofrer os impactos dessas políticas, o sistema, né, as quadrilhas de tráfico de pessoas, eventualmente se fortalecerem, se associarem, por exemplo, se associarem não, né, porque você já tem esse tipo de associação, mas com os cartéis de drogas dentro do México, por exemplo. Então, agora tem mais autoridades, agora tem mais fiscalização, ou seja, agora está mais caro, agora as quadrilhas de tráfico de pessoas vão lucrar mais, os conhecidos como coiotes, né? Então, o acordo, né, é mais ou menos o seguinte, o governo mexicano aceitou maiores responsabilidades em relação a um controle migratório de cidadãos que entram no seu território, em troca de não sofrer as tarifas. Isso não é exatamente, né, um acordo. Isso é meio que uma chantagem. Né? Olha, se você não fizer nada aí, eu vou tarifar os seus produtos. Ok, os Estados Unidos, aí a gente vai entrar na Realpolitik, né? Os Estados Unidos é o maior TACAP do planeta, os Estados Unidos é a maior economia do planeta, então os Estados Unidos pode usar lá o Big Stick, né? Fala, olha, então, você precisa dar um jeito nisso daí, porque senão ferrou. Mas não foi exatamente um acordo, né? E aí, lembrando, o governo mexicano, né, do López Obrador, parte da plataforma dele, que você até mencionou outro dia, por exemplo, de uma ministra, né, que renunciou porque atrasou o avião e tal. Sim. Foi muito de diminuir os gastos do governo. E cortar na própria carne. Isso, só que agora o governo vai ter que gastar mais dinheiro botando policiamento e tropas na fronteira e expandindo isso. É dinheiro do governo que vai custear isso. Lembrando que até o AMLO estava tentando unificar as forças, né, de segurança. Isso, porque o México é uma república federal também, né? E você tem várias ali. Então, assim, acaba sendo uma questão muito complicada. E aí, esse que vai ser o problema, tá? Ao meu ver. Que é o seguinte, ok, o México, tá?
vai fiscalizar com a migração que vem da fronteira sul, que vem da Guatemala, que vem das repúblicas centro-americanas. Ok. Mas e os mexicanos que vão para os Estados Unidos? E muitas vezes com familiares, com contatos. Vai dar um mês. O Donald Trump pode muito bem virar e falar: olha, México, você não está fazendo nada, continua entrando um monte de gente aqui. Vocês têm que fazer mais alguma coisa, senão vai ter tarifa de novo. Até porque a fronteira é muito porosa, né? São mais de 1.000 quilômetros de fronteira. Então, assim, é uma questão que a gente já mencionou várias vezes, a questão de você ter muitos mexicanos e descendentes de mexicanos do lado americano da fronteira. Porque, assim, vamos supor, imagine o nosso ouvinte que ele tem duas oportunidades de migrar. Ele pode ir para Portugal ou ele pode ir para os Estados Unidos. E ele tem um primo que mora em Portugal. Isso acaba favorecendo. Pô, vou ficar lá na casa do primo, entendeu? Ele já vai me apresentar lá o chefe dele, vou poder arrumar um trabalho e tal. Isso colabora para a imigração das pessoas. Já tem um teto garantido. Já tem um teto, já tem um contato, né? Já pode te apresentar pessoas e tudo mais. Não vai ficar sozinho. O que acontece em muitos casos também é uma exploração também dentro dessas relações familiares. Sim, né? Aí você descobre que seu primo é um, né? Não vou usar aqui outros termos, né? Mas enfim, quer te explorar. Então, faz o seguinte, você pode vir aqui pra casa, mas traz um pacotinho junto pra mim, por favor. De preferência dentro do corpo. Então, assim, a migração de mexicanos para os Estados Unidos, ela vai continuar, em maior ou menor grau. E isso pode ser usado no futuro, né, para você ter uma complicação nova nessa relação entre Estados Unidos e México. E porque é sempre bom frisar, né, que quem ouviu também os dois especiais do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o México perdeu metade do seu território para os Estados Unidos. Sim. Basta anotar ali o nome dos estados mais ao sul. O nome das cidades. Então, assim, né, um dos maiores campeões da NBA é o San Antonio Spurs, né? San Antonio. Já que estamos aqui com a final da NBA aqui. Então, E outra coisa que a gente sempre comenta, que você tem duas comunidades hispanofalantes nos Estados Unidos. A que é formada por cubanos e colombianos, especialmente ali na Flórida e tal, que é mais nova. Em Nova York também. Nova York, porto-riquenhos. Que esses daí, na verdade, não são nem imigrantes. Né? Porto-riquenhos são cidadãos dos Estados Unidos. E as comunidades de descendentes dos mexicanos, por exemplo, na Califórnia, a maioria desses são cidadãos em situação regular. Ou então são cidadãos dos Estados Unidos, melhor dizendo. São imigrantes em situação regular ou cidadãos dos Estados Unidos, porque foram naturalizados depois da Guerra de 1848. Os Estados Unidos é o maior parceiro econômico, financeiro e comercial do México em qualquer parâmetro que vocês quiserem, tá, gente? Qualquer parâmetro que vocês procurarem, o primeiro lugar vai ser dos Estados Unidos. Então, o México precisa salvaguardar essa relação, de fato. O prejuízo seria muito grande de azedar essa relação. Ao mesmo tempo, o grande questão aqui nossa, que a gente está tentando apontar, é que não dá para chamar o que ocorreu de acordo. Foi uma concessão. Foi os Estados Unidos falando, olha, eu quero isso, senão eu vou fazer isso. E o México falou, ok, topo, vou fazer. Entendeu? Então, assim, o México que vai cuidar agora de fiscalizar as fronteiras, né? Fazendo ali parte do que seria, absorvendo, melhor dizendo, parte do impacto, né, dessa migração que seria dos Estados Unidos. E é isso. Então não é exatamente um acordo, é muito mais uma concessão, tá? E aí, na terça-feira, né, no dia 11, o Donald Trump disse que tem alguns pontos ainda não fechados, tá? Que aí sim seria um acordo, né, digamos assim. E que né, seria ali um acordo, ele disse um acordo secreto, né, mas não é exatamente secreto, né, coisas que ainda não foram fechadas, ainda não foram publicadas. Provavelmente ele vai, né, usar esse anúncio em relação à candidatura dele para 2020, né, ou seja, para ser algo sincronizado, coisas próximas, e que esse plano, né, incluiria um plano regional de asilo, tá? E também, aí sim, um eventual incentivo para o México, tá? Para fazer
essa fiscalização. Que aí seria o seguinte: os Estados Unidos desejam que o México, né, mude algumas de suas leis internas e, caso isso seja feito, tá, aí o México receberia ali alguns investimentos, alguns bônus, enfim. Tá? Como eu disse, isso não foi publicado ainda. Tá? E aí o Donald Trump disse assim: esse é o acordo que todos dizem que eu não fiz. Vou deixar que o México faça o anúncio no momento oportuno. E aí, teoricamente, tá, segundo algumas fontes nos Estados Unidos, alguns jornais dos Estados Unidos, nós teremos 45 dias de carência, digamos assim, para essas novas providências que o México anunciou, de tropas na fronteira e tudo mais. Se nesses 45 dias essa política se mostrar um sucesso, aí esse acordo mesmo, com essas determinações que ainda não foram reveladas, ele entraria em vigor. Tá? Uma dessas medidas é declarar que o México seja declarado um terceiro país seguro. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor, um cidadão guatemalteco, ele entra no México, do México ele vai para os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos não pode devolvê-lo ao México, porque o México não é considerado um país seguro para ser retornado um imigrante. Então, ou os Estados Unidos aceitam ele ou devolvem para Guatemala. E a Guatemala, sob vários aspectos, não é considerada um país seguro, enfim, tem toda a questão ali de estar da pessoa não ser devolvida e tudo mais. O que os Estados Unidos quer é que o México possa ser um lugar onde esses imigrantes sejam devolvidos. Fala, olha, você veio do México? Ok, então você vai ficar no México, volta para lá. Tá? Então, vamos ver o que vai resultar, mas, por enquanto, não é exatamente um acordo, né? E além disso... segue essa queda de braço, né, na verdade. E, além disso, né, outra, para usar o termo queda de braço, né, que você usou, essa é uma matéria bastante extensa no Financial Times, tá, que a gente vai apenas repercutir aqui, aproveitando essas conversas com o México, que os Estados Unidos estariam pressionando o governo do México, da Argentina e também o Brasil a banirem, excluírem a Huawei, né, dos seus sistemas de telecomunicação. Tá? Então, para quem quiser ler, tem na íntegra no Financial Times e foi traduzido também em português pelo Paulo Miliati e publicado na Folha de São Paulo. Tá? Vindo mais ao sul, Nicarágua, nós tivemos cerca de 100 pessoas, 100 presos políticos sendo libertados essa semana. Desses 100 prisioneiros políticos, nós tivemos inclusive 56 comprovadamente que protestaram contra o governo, mas algumas dessas pessoas libertadas nessa política de anistia foram policiais que haviam sido presos por atos violentos contra os protestos. Tá? Então a ideia ali de uma anistia ampla, geral e restrita, digamos assim. Né? Mas a Nicarágua, né, caminhando para uma tentativa de solução negociada, né? A gente já falou um pouco da Nicarágua anteriormente. Descendo mais um pouquinho, rumo ao sul, né, chegamos na Colômbia, onde o Jesus Santrich, né, que causou, né, a queda do procurador-geral da Colômbia, a sua inocência no Tribunal de Paz Especial, assumiu na terça-feira, dia 11, o seu mandato como deputado. Né? A vaga dele no parlamento era parte daquela cota no acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc, tá? Que determina que nesse primeiro momento, né, nessa primeira eleição, as Farc teriam no mínimo 5 integrantes para o Senado e 5 integrantes na Câmara dos Deputados. Tá? E então agora muito provavelmente ele, ao assumir o cargo, né, isso dificulta ainda mais, né, uma eventual prisão dele ou uma nova tentativa dele ser extraditado para os Estados Unidos, que o acusa de tráfico de drogas depois do acordo de paz. Tá? Da Colômbia vamos para o Equador, né? Ou então, né, nos tempos de Bolívar, continuaríamos no mesmo país, em que o Equador se tornou o 5º país da América do Sul, após uma decisão da sua Suprema Corte, a aprovar o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. Tá? A Corte Constitucional, por 5 votos a 4, tá, aprovou a união entre Efraim Soria
e Javier Benalcázar. Tá? 2 homens que entraram com um processo, tá? Entraram com um recurso, que alegavam que tinham direito de união perante as autoridades civis e foram aprovados, como eu disse, por 5 votos a 4. A Constituição, né, ela definia o casamento como uma união entre homem e mulher, ela proíbe a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, porém, os juízes que votaram a favor disseram que a mesma Constituição diz que ela defende o princípio de igualdade da pessoa e rejeição a todo tipo de discriminação, para votar, então, a favor. E aí aquela coisa aqui no Brasil, digamos assim, da súmula vinculante, né, do STF. É uma decisão que vem da Suprema Corte que cria um precedente, ela não pode ser desobedecida. Então a Suprema Corte do Equador autorizou, e aí vai entrar numa discussão também muito parecida com a que ocorre aqui no Brasil, que é a de que as cortes estariam legislando, né, mudando as leis sob seu entendimento, e que aí é uma discussão técnica jurídica, enfim, é uma discussão muito grande, histórica inclusive. O fato é, no Equador, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado. Do Equador, vamos para o Peru, onde o ex-governador de Ancash, que fica a nordeste de Lima, o César Alvarez, não é governador, né? O presidente regional, né? Ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão num caso envolvendo o Estado Plurinacional do Odebrechtistão. Exatamente, né? A boa e velha construtora teuto-brasileira Odebrecht, né? Que é Ursal, só que privada, né? É o Estado Plurinacional do Odebrechtistão, que é propriedade intelectual do senhor Matias Pinto. Tá? Não aceitem imitações. Não aceitem imitações e paguem royalties. Tá? Estado Plurinacional do Odebrechtistão. E ele foi condenado, né, por conluio agravado, por ter feito pagamentos ilegais com dinheiro público para a construtora que executou a obra de uma estrada e do túnel mais alto do mundo, na Cordilheira Blanca, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Né? Mano, imagina eu ficar preso nesse túnel. Você é louco. Não, tô de boa, gente. Do Peru, vamos para o Brasil, com 2 notícias aqui sobre nosso Brasil varonil. A primeira delas é de que o diplomata Nestor Forster, ele foi promovido, né, a embaixador de primeira classe no Itamaraty, na quarta-feira, dia 12, um movimento, né, que basicamente dá a ele os critérios de eventualmente se tornar embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um cargo que está vago, né, basicamente desde o início do atual governo, e que é o segundo cargo mais importante da hierarquia do Itamaraty, basicamente. Você pode até dizer ali que o terceiro, que você tem o secretário-geral, mas, né, na prática é o segundo. E muito se comenta, né, da disputa por esse cargo entre os diversos setores do governo brasileiro. E no caso, né, da possibilidade do Nestor Forster, ele acaba agora cumprindo os critérios necessários dentro do Itamaraty. Mas lembrando que embaixador é um cargo que compete ao chefe do executivo. Então, se o presidente da República, seja ele o Jair Bolsonaro, o Michel Temer, a Dilma, quem for, quiser designar qualquer pessoa como embaixador num país, ele pode. E o Senado aprovar, pode. Cabe lembrar o Itamar Franco em Roma. Isso. Né, que eu acho que é o exemplo mais didático nesse sentido. Exatamente, né? Até porque inclui ali uma imunidadezinha, né? Então, assim, não precisa ser um diplomata de carreira, tá, gente? É que, se você pensar dentro dos diplomatas, aí sim, para ser embaixador, tem que cumprir ali alguns critérios, ainda mais para embaixada em Washington. Agora, se o Bolsonaro quiser nomear o Luciano Hang, a.k.a. velho da van, para ser embaixador em Washington, ele pode, tá? E o Senado só tem que ver se o Senado aprova. O Senado normalmente aprova, né? Acho que teve 2 vezes, acho, na história que não aprovaram o embaixador. Enfim, então acaba cumprindo aí esses critérios.
E é importante salientar, né, que nesse caso da indicação é uma vitória do olavismo, né? Aí, entre as forças políticas que compõem o governo Bolsonaro, a política internacional ela tem obedecido esses critérios, né? Isso, e nesse caso, né, ele é considerado um amigo pessoal próximo do Olavo de Carvalho. Foi indicação também, apesar daí ele nega depois, né? Se der merda, ele vai negar. Isso. E que nem ele fez com Vélez. Aproveitando que você tocou nesse vespeiro, embora você tenha falado um palavrão, e nós temos ouvintes jovens... Meia culpa. Recentemente, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista à época e ele elogiou muito o secretário-geral do Itamaraty. Né? Disse que ele é uma voz muito moderada e tal. Então, assim, essa briga por cargos, por ocupação de posições, ela também afeta o Itamaraty, como todos vocês sabem. Então, acaba sendo um exemplo disso. E também em relação ao Brasil... hoje, quinta-feira, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro de Relações Exteriores do Marrocos, o Nasser Bourita, assinaram uma série de acordos para investimentos diretos, transportes aéreos, cooperação em áreas de academia, defesa, eliminação de bitributação, intercâmbio e aplicação de tecnologia agrícola. Tá? De janeiro a maio, o Brasil teve um déficit de 113 milhões de dólares no comércio bilateral com o Marrocos e no setor de transportes. A ideia é estimular um maior número de conexões aéreas entre os dois países e estimular turismo, construção de instalações hoteleiras. Royal Maroc, manda umas passagens aqui para nós. E então teve essa assinatura. E aí, meu caro Matias, eu vou antecipar aqui brevemente os nossos ouvintes, que muitos deles perguntaram no Twitter ou vão perguntar, da gente comentar sobre o Intercept, o vazamento das questões das conversas da Lava Jato, se foi hacker, se não foi, se as conversas são verdadeiras, não são, que nem a gente fez, né, com a repercussão, por exemplo, do Panama Papers, né? Aquele sim, comprovadamente foi um caso de hacker, um hacker que continua anônimo até hoje. A gente tem que esperar um pouco, tá? A repercussão internacional na imprensa, vocês devem ter visto nas redes sociais, até porque vários veículos brasileiros citaram essa repercussão na imprensa internacional, porém a gente tem que esperar um pouco, esperar mais coisas serem reveladas e esperar, eventualmente, os elos dessa questão, né, que eventualmente sejam mostrados. Tá? Não tem como a gente comentar isso no calor do momento, especialmente a parte internacional, senão a gente ficaria resumido a falar o que a imprensa internacional falou. Por exemplo, governos internacionais não se pronunciaram. Tá? Não teve, por exemplo, um comunicado do governo de um país dizendo que, olha, tivemos cyberatividades no Brasil que partiram do nosso território, partiram do território russo, sei lá, alguma coisa assim. Só vou aproveitar a deixa para repetir uma coisa que eu falei no Twitter, tá? E isso daqui é uma questão factual, tá, gente? Por conta da repercussão das reportagens do Intercept, muita gente, né, na internet, enfim, ali, hashtags e trend topics e tudo mais, falaram pedindo, né, por exemplo, de uma eventual deportação, né, do Glenn Greenwald, né, que é um dos fundadores do Intercept e que é mais conhecido pelo seu envolvimento no caso Snowden, né? Ele foi interpretado pelo Anthony Quinto no filme do Snowden, né, dirigido pelo Oliver Stone. Anthony Quinto que interpreta o Spock nos novos filmes de Jornada nas Estrelas. Então, assim, o Glenn Greenwald, ele tem um Pulitzer e mais do que um Pulitzer, ele tem uma conexão com o Spock. Tá, isso enfim, olha, o ator que me interpreta o Spock, tá? Isso daqui é maior que qualquer prêmio. Mas, falando sério, teve até um deputado federal que pediu a deportação do Glenn Greenwald. E assim, isso não é exclusividade da direita, né? Basta lembrar do caso Larry Hotter, em 2004. Que chamou o Lula de cachaceiro, né? Um negócio assim. E teve o visto cancelado. Que é uma forma... eufemística de deportação, né? Isso. E nesse caso, né, do Glenn Greenwald, o termo correto, né, não seria deportação, seria expulsão,
né? Porque, segundo, né, o ordenamento jurídico brasileiro, a deportação é para o estrangeiro que está no Brasil por ter entrado ou permanece de forma irregular, tá? Então, assim, vamos supor, um argentino cruza a fronteira de forma irregular, começa a viver no Brasil e descobre o cara tem situação irregular, aí sim ele é deportado para a Argentina. No caso de um estrangeiro, né, que esteja em situação regular no Brasil, o correto seria expulsão. Além disso... Tem aí o pulo do gato, né? Não, e para ele ser expulso, ele teria que ser condenado por algum crime. Tá? Não, eu ia falar do caso de que ele é casado com um cidadão brasileiro. Exatamente, ele é casado com um cidadão brasileiro e pai parlamentar. E pai de 2 crianças brasileiras. E assim, muita gente de forma até babaca, ao meu ver, né? Escreveu, por exemplo, na internet, pai entre aspas. Pai adotivo agora não é pai, é isso? Né? Então, assim... Pô, independente dos sentimentos que você tem em relação ao Glenn Greenwald, ao trabalho dele, ao Sérgio Moro, à Lava Jato, não sei, ele não teria como ser deportado, e mesmo no caso da expulsão, tem uma série de agravantes como, né, primeiro, ele teria que ser condenado de um crime, segundo, ele é casado com um cidadão brasileiro, terceiro, ele é pai de crianças brasileiras, e pai adotivo é pai, do ponto de vista, estamos falando aqui do ponto de vista legal, tá? Pai adotivo é pai. Então... É muito improvável que isso aconteça, tá? Para quem tinha essa dúvida, para quem tinha esse desejo até, é muito improvável, tá, que isso possa acontecer com o Glenn Greenwald, pelo menos por conta desse caso. Até porque não foi uma atividade criminosa no caso dele. Como jornalista, de publicar as conversas não é crime até onde a gente sabe. Isso, e assim, teve até um ouvinte que perguntou no Twitter, né? Se comprovarem que os celulares foram hackeados, e se comprovarem que o Glenn Greenwald foi o hacker, ou então ele teve um envolvimento direto com o hacker, tipo, por exemplo, ele contratou alguém, ele pagou para alguém e falou, olha, hackeia o celular do Deltan Dallagnol. Aí sim ele poderia ser responsabilizado criminalmente e eventualmente sofrer se condenado, ser expulso. Tá? Então, assim, a parte que acho que compete mais esclarecer nesse momento, que, repito, eu até tuitei sobre isso, não faz sentido pedir a deportação do Glenn Greenwald pelo fato dele ser estrangeiro, tá? Você tem ali uma série de quesitos, não basta uma canetada, tá? Dizendo, ele é um estrangeiro contra o interesse nacional e pronto, tá expulso. Até porque, repito, né, os elos familiares dele também. E aí, antes da gente ir mais ao sul, agora com Toronto Raptors, campeão da NBA, depois de uma pausa na gravação aqui. 10 minutos aqui, assim, mas 5 minutos foi por conta da arbitragem. Por conta do VAR. E como você disse, o momento mais anticlímax possível, né? Mas então tá aí, Toronto Raptors, campeão da NBA, primeiro título da franquia, primeiro título do Canadá. Né? O Canadá que já teve o Vancouver Grizzlies, né? Que hoje é o Memphis Grizzlies. E é o primeiro jogo da NBA, tinha uma equipe canadense que era o Toronto Huskies. Sim, é que era anos 70 ainda, né? Não, lá pra trás, na década de 40. 40? Eu lembro que era antigo, mas não lembrava que era tanto assim. E o Memphis Grizzlies é um dos casos, né, daqueles times que mudam de cidade, mas que devia mudar de nome também, né? Porque, tipo, o Ursos Pardos de Vancouver, ok, faz sentido. Ursos Pardos de Memphis, Tennessee, já não faz tanto sentido. Foi a temporada 46-47, logo após a guerra. Então tá aí, Matias também é cultura. E um abraço a todos os nossos ouvintes de Toronto, que hoje vão na festa na casa do Drake, que, a festa vai começar agora, vai acabar domingo, tá? A festa do Drake me lembra um episódio de Atlanta. A série que eu sou agora um pregador. Um fã. E voltando agora aqui ao mundo da política internacional, nós temos... antes da gente ir para o sul, vamos do Brasil rapidinho ao norte, onde a Venezuela, pela segunda vez, em um ano, desde agosto de 2018, teve que emitir novas notas, agora notas de 10, 20 e 50 mil bolívares, que vão começaram a circular hoje, no câmbio,
ali verdadeiro, digamos assim, a nota de 50 mil bolívares seria mais ou menos 8 mil dólares. A grande questão é que o salário mínimo na Venezuela está de 40 mil bolívares por mês, né? Então você agora vai ter uma nota que é maior do que o próprio salário mínimo do país por conta aí dessa hiperinflação, né? Um processo conhecido de nós brasileiros, mas que ouso dizer que no Brasil não chegou a tanto, né? Não sei os números exatos, mas ouso dizer que, né, nosso não foi tanto assim. E para a gente fechar esse bloco, nós vamos para a Argentina, tá? Em que nós tivemos eleições regionais em 10 províncias, tá? E olha só, dessas 10 províncias, a coalizão, né, do presidente Maurício Macri venceu em uma, tá? Em Jujuy, ou Jujuy, né? Que é fronteira com o Brasil, não é? Não, Jujuy é fronteira com a Bolívia e o Chile. Bolívia e o Chile? É a parte mais ao noroeste da Argentina, que faz fronteira com o Brasil. Entre Corrientes, Rios... Não, Corrientes e Misiones. Entre Rios faz fronteira com o Uruguai. Mas o Uruguai é nosso. Mas agora, voltando aqui, falando sério, nós tivemos 10 eleições regionais e dessas 10, novamente, apenas uma foi vencida pelo Maurício Macri em Jujuy. E eu lembro que no primeiro turno das eleições presidenciais em 2015... Jujuy foi uma das 2 províncias que nem o Macri nem o Scioli ganharam. No caso, quem ganhou em Jujuy naquela ocasião foi o Sérgio Massa. Isso, que ele é de lá, né? Não, ele é da província de Buenos Aires. Quem ganhou a outra província foi o Rodrigo Saá, que é de São Luís. Aí nós tivemos em San Juan a vitória do Sérgio Unac, que é um peronista moderado / kirchnerista. Em Misiones, o vencedor foi Oscar Herrera, também um peronista. O Sérgio Ziliotto ganhou em La Pampa. E Santa Rosa ficou nas mãos do kirchnerista Luciano de Napoli. Luciano de Napoli parece nome de cantor de cantina, né? Em Neuquén ganhou o Omar Guterres, tá? Do movimento popular neuquino. Em Santa Fé ganhou o Antônio Bonfatti, de esquerda. Em Tucumã venceu Juan Manzur, que foi ministro da Saúde de Cristina Kirchner. E tanto em Entre Rios quanto em Rio Negro venceram aliados do kirchnerismo. Em Entre Rios foi Gustavo Bordet, e em Rio Negro foi a Arabella Carreras. Tá? E na província de Córdoba, né, que é a segunda maior do país, o Juan Schiaretti se manteve como governador. Porém, ele é mais próximo ali do peronismo. Ele é um aliado do Macri, mas, né, ele não é peronomútil. E muitos analistas acreditam a vitória do Macri na última eleição por conta do desempenho dele na província de Córdoba. E o que acontece? Isso tudo, né, esses resultados, né, fizeram, né, surgir ali, aí, fortaleceram a ideia de que o kirchnerismo possa, né, ser uma força vencedora nas eleições federais, e fez também o Macri, digamos assim, perceber, ou então ter a ideia de abrir a sua coalizão aos peronistas. Tanto que, na terça-feira, dia 11, ele anunciou que o seu candidato a vice será o senador Miguel Pichetto, que é o presidente do Partido Justicialista no Senado, né? Ou seja, um peronista. Um peronista ali, moderado, tal, mas é um peronista. E assim... Lembrando que você já explicou aqui, né, que o peronismo é tudo. O tudo. peronismo é um fenômeno total, assim, porque vai desde a extrema-direita católica até a extrema-esquerda revolucionária. Enfim... Os montoneiros. Dos montoneiros, a AAA, todos eram peronistas. Então, né, o termo peronismo na Argentina, a gente tem que fazer um programa que você vai explicar o que é peronismo. Ele vai durar 36 horas e não chegaremos a nenhuma conclusão. Não vai ter uma conclusão. A conclusão vai ser de que os argentinos são, né, estão... enfim. Então,
O Macri acabou abrindo a sua própria coalizão, né? O Macri que, na ascensão, né, falava, né, aquele discurso bastante liberal, de ser um empresário de sucesso, né, uma liberalização do mercado que gerou muita simpatia em alguns setores aqui no Brasil, que depois rapidamente disseram que o Macri era de esquerda, era social-democrata, alguma coisa assim. Mas o Macri, no cenário político argentino, ele ainda é a figura mais liberal no sentido brasileiro do termo, né? Ou seja, um liberal econômico que nós temos, tá? E essa abertura, né, da sua coalizão, na verdade, é para tentar ampliar a sua base de apoio perante agora a articulação do kirchnerismo, né, e a articulação da chamada alternativa federal, né, que são ali os peronistas moderados, digamos assim. Então, acaba sendo bastante interessante para a gente ver como é que vai ser. E essas eleições regionais na Argentina certamente subiram um alarme, né, para todos os envolvidos. E mesmo assim, aí eu vou ser sincero, tá, gente? Eu não fiz uma soma independente dos votos. Porém, se você somar o voto em todas as províncias, o kirchnerismo teria sido mais votado. Claro, isso não quer dizer que todo mundo que votou num candidato do governo local votaria na coalizão kirchnerista na eleição presidencial, e assim, não seria uma vitória em primeiro turno, alguma coisa assim, a eleição para presidente é diferente, mas os candidatos kirchneristas, né, ali da frente de todos, né, com o Alberto Fernandes como candidato, foi a mais votada. Tá? Só que isso, vou repetir, isso eu vi nas internets. Se tá na internet é verdade, tá? Eu confesso que eu deveria fazer uma auditoria interna desses números, porém, era muita conta para fazer. Então vamos aí, tá? Se alguns dos nossos ouvintes tiver informação mais precisa, fica à vontade para mandar, que semana que vem a gente repercute. Também no cenário político argentino, a Alternativa Federal, né, na quarta-feira, confirmou a sua chapa presidencial, que vai ser o Roberto Lavagna como candidato, um peronista, e o seu vice será o Juan Manuel Urtubey. Tá? O Lavagna foi ministro da Economia durante o governo Néstor Kirchner, e o Urtubey é o atual governador da província de Salta. Tá? Que fica ao sul de Jujuy. E, então, assim, quem fica indefinido nesse cenário é justamente um cara que a gente mencionou dois ou três programas atrás e que você mencionou agora há pouco, que é o Sérgio Massa, né, que ficou em terceiro, né, ficou em terceiro nas últimas eleições, sim, né? Ficou em terceiro, muitas vezes foi visto ali como uma possível alternativa e tudo mais, e ele que precisa definir se ele vai ser um candidato próprio ou se ele vai apoiar alguma das candidaturas que já estão estabelecidas. Mas a família da esposa dele, né, que acaba dando um respaldo para ele dentro do PJ, né, que é a família Galmarini, já declarou que está contra o Macri, porque o nome do Macri atualmente, justamente por esses resultados, né, do último final de semana e pelo desempenho econômico, tem afastado os eleitores em sua maioria. Então aí o Massa, ele pode apoiar o Lavagna, ele pode apoiar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, ou ele pode lançar a própria candidatura. Né? Vamos ver qual vai ser a decisão dele. Certamente, né, vai ser uma decisão que pode influenciar ali o bloco. O problema, entre aspas, é que as outras duas candidaturas já anunciaram, né, a sua composição de chapa, os seus vices. Então ele teria que fazer um acordo do tipo, olha, né, eu vou apoiar a sua chapa, mas eu não tenho mais como ser vice, então eu vou ser, sei lá, vou ser o chefe de gabinete, vou ocupar algum ministério, não sei, alguma coisa assim, vou ser embaixador em Roma, alguma coisa assim. Então o cenário político argentino essa semana ficou ainda mais interessante nessa distribuição de peças aí nesse tabuleiro. O Macri buscando agradar os peronistas com o seu vice, sendo derrotado nas eleições regionais, e
Sérgio Massa segue sendo a incógnita, né? Aí eu vou repetir a comparação que eu fiz com dele aquele dia, embora o nosso ouvinte tenha dito que era um pouco imprecisa, né? De que o Sérgio Massa estava sendo, digamos assim, o Ciro Gomes do cenário argentino. Tem que ver quem ele vai apoiar agora. E ainda na política eleitoral argentina, essa semana o Macri recebeu o Ivan Duque, presidente da Colômbia. O Ivan Duque disse que o seu país será muito importante na cooperação econômica com a Venezuela, depois de uma transição, né, dos países. E o Ivan Duque disse que ele apoia, né, o Maurício Macri, ele apoia a candidatura do Maurício Macri, que fez um enorme esforço para reconstruir os danos institucionais e econômicos causados pelo populismo. E os argentinos precisam reconhecer essa tarefa e ela deve ter continuidade, tá? Então, né, o Duque aí, digamos, imitando, né, o Bolsonaro e dizendo que apoia a candidatura do Macri e disse que a sua reeleição é fundamental para a América Latina, tá? Mas assim, é engraçado, porque os caras falam como se o Maurício Macri fosse concorrer nas eleições contra, assim, o Mao Tse Tung e o Khmer Vermelho, saca? Tipo, a candidatura mais radical é a da Cristina Kirchner, que é vice, e de um cara que você já mostrou a biografia aqui, que não é exatamente o maior kirchnerista do mundo. Não, cara, o cara participou do governo Alfonsin. Então, assim, Então, assim, os caras falam que o Macri é a esperança e tal, como se ele estivesse concorrendo contra o Pol Pot, entendeu? Nas eleições. Não, e nas últimas eleições, o perfil do Daniel Scioli, que era o candidato kirchnerista, diferia muito pouco do Macri. Eles tinham concordância em muitas pautas. Então, enfim. E, como a gente disse, as eleições ficaram ainda mais interessantes agora. E duas notícias, né, mais internas da Argentina. Uma é que a justiça argentina deu ganho de causa a uma cidadã argentina de 70 anos de idade, que dedicou a maior parte da sua vida exclusivamente à criação dos filhos e às tarefas domésticas. Quando ela completou 60 anos de idade, após 27 anos de casamento, o esposo a abandonou, tá? E ela entrou na justiça exigindo uma indenização que, por esses 27 anos, ela desempenhou, né, um trabalho para a família e que ela deveria ser reconhecida por esse trabalho. E, nesse cenário, ela também estava enfrentando dificuldades econômicas, enquanto o homem estaria bem, já que ele era o que ganhava dinheiro, digamos... o arrimo, né? Ele que ganhava dinheiro no lar. E aí, a juíza Vitória Famá disse que a dependência econômica das esposas é um dos principais mecanismos que favorece a subordinação das mulheres na sociedade. No entanto, na maioria das famílias, as mulheres assumem carga de tarefas domésticas e cuidado dos filhos, mesmo quando desempenham outro trabalho fora de casa. É determinado que uma soma razoável a fim de reequilibrar a situação econômica dispar dos cônjuges. Tá? Então, o ex-marido terá que indenizar a esposa que ele abandonou em R$690 mil, tá? 8 milhões de pesos, tá? Fazendo aqui uma conversão, né, de internet, por conta de ter desempenhado essa função, digamos assim, dentro do casamento, que não era remunerada, né, digamos assim, mas que precisaria ser indenizada. E a outra notícia é que as avós da Praça de Maio anunciaram que localizaram o 130º neto roubado durante a ditadura argentina. O Javier Matias Dahu Michalchuk, ele ainda tem um irmão ou uma irmã. Ele hoje tem 42 anos de idade e ele foi sequestrado dos seus pais. Ele foi criado por pais adotivos em Córdoba, tá? Ele foi sequestrado quando ele tinha 4 meses, tá? E os pais dele estão desaparecidos desde a ditadura argentina, tá? Ele disse que ele tinha dúvidas, né, sobre a origem dele, até porque
os pais dele contaram que ele era adotado, né? E depois ele começou ali a, digamos assim, a montar algumas peças pelo período, né, em que ele foi adotado e tudo mais. Ele inclusive se encontrou com um tio dele, né, um tio biológico no caso, nessa cerimônia. Então, pelo menos aí pra gente fechar esse bloco aí com uma boa notícia.